que é a tentativa explícita de um grupo de substituir a candidatura do Flávio Bolsonaro por Tarcísio. Porque existe ainda um movimento ativo, forte e inconformado com a escolha do Flávio como candidato a presidente da República. Ainda no programa de ontem, a gente deu alguns exemplos dessas viúvas e eu comentei aqui que eu estranhei a publicação da revista Oeste repercutindo uma pesquisa de um instituto questionável e dando protagonismo ao Tarcísio. Esse questionamento parece ter doído e parece que a revista Oeste, ou pelo menos algumas pessoas na revista Oeste, sentiram. Dá para dizer que o veículo sentiu a crítica. Afinal, o Edilson Salgueiro, que é o editor do site da Oeste, e fica tranquilo, Salgueiro, porque eu também sou figueiredo, então somos todos da comunidade gay, então tá tudo certo. Mas ele resolveu me responder, não explicando a decisão editorial, mas colocando um emoji de um biscoito. Pelo que eu entendo, o biscoito dá a entender que eu estou buscando atenção, aprovação, alguma coisa do tipo. Eu acho que disso eu não posso ser acusado, porque quantas vezes aqui eu não exponho os meus posicionamentos que contrariam até mesmo o meu público. E mesmo assim, talvez por tratar o espectador com seriedade e entender que ele também é inteligente, nós somos líderes de audiência no horário do programa. Então a aprovação e a atenção certamente são algo que não são o meu foco. De toda forma, eu respondi com bom humor. Eu brinquei, né? O emoji, eu brinquei que era um cookie, e cookie é bom. A gente sabe que cookie é bom. E eu perguntei se ele queria me dar. O humor da quinta série, que vocês estão acostumados aqui no programa, nada sério ou partindo para cima do cara, porque para mim era uma brincadeira também. Ele também riu no primeiro momento. Mas rapidamente, em um post, em que eu respondi uma pessoa que estava comentando essa interação, inclusive dizendo para a pessoa levar com bom humor, o Salguei partiu para a seriedade e disse que, como sempre, eu estava sendo cínico. Daí é algo esquisito, porque foi da provocação mútua, bem-humorada, que eu estava levando na esportiva para uma ofensa gratuita, rapidinho, né? Cínico. A resposta dele para isso é que eu não estava apenas criticando, mas inflamando os meus seguidores contra ele e os seus colegas. Eu já fui acusado de inflamar o público outras vezes. Aliás, parece, eu estou esperando a notificação a esse respeito, que eu sou acusado exatamente de inflamar os meus seguidores, mas é pelo Alexandre de Moraes, né? É pela PGR, né? Então, a posição da Oeste em relação a mim é exatamente a mesma posição do Alexandre? Não sei. Eu sei que, para minha surpresa, antes de eu entrar no ar, logo imediatamente antes de entrar no ar, quem endossou esse posicionamento foi alguém que eu considero minha amiga pessoal, a Ana Paula Henkel, que escreveu assim: Paulo, não houve nenhuma, abre aspas, decisão editorial, mas a veiculação de uma notícia também publicada em outros veículos, exemplo, vídeo abaixo, e ela coloca um vídeo do Metrópolis. Aí tudo bem. Há opiniões firmes contra a atual tirania e pelo Brasil em todos os nossos programas no YouTube que você não tem tempo de assistir. De fato, não tem nem tempo nem saco. E há notícias que, gostemos ou não, precisam ser publicadas no site. Seguimos na mesma linha desde março de 2020. E aí vem uma parte interessante. E você sabe disso, mas insiste em alimentar falácias. Eu sinto imensamente que a sua antiga birra com a Oeste tenha tomado proporções pessoais. E eu respondo a isso, ainda não respondi na internet, mas vou responder aqui no programa, antes de republicar no X, que obviamente eu estranho receber essa mensagem, mas eu acho que os pontos precisam ser rebatidos. Primeiro, é um erro dizer que não houve decisão editorial. Há um erro, no mínimo, conceitual aqui. Eu acho que a Ana não está acostumada com os conceitos do jornalismo, então vale explicar. Porque a simples escolha de publicar ou não publicar uma notícia já é, por definição, uma decisão editorial.
Afinal, nenhum veículo publica tudo o que acontece, e sim publica o que considera relevante para o seu público. Na verdade, o veículo publica aquilo que ele decide agendar. Daí vem o termo jornalístico de agenda setting. É a decisão do que publicar e como publicar faz parte, por definição, do que se chama de decisão editorial. E você pode discutir legitimamente a relevância para o leitor da Oeste de uma pesquisa encomendada por alguém que chama o Bolsonaro de fascista e conduzida por um instituto sem nenhum histórico ligado ao Fernando Henrique Cardoso. Será que isso é relevante para o leitor da Oeste? Será que isso vale ser publicado como algo legítimo, sem nenhum aviso? Não sei. E o nome disso é decisão editorial. Mas no caso concreto, a divulgação ocorre em um contexto que a Oeste conhece muito bem e que a gente vai tratar no programa de hoje, que é a tentativa explícita de um grupo de substituir a candidatura do Flávio Bolsonaro por Tarcísio. E ainda assim, a Oeste optou por publicar, dando ênfase, eu não sei se tem a foto aí, na produção tá na agulha, mas dando ênfase justamente ao Tarcísio. E tudo bem, goste disso ou não, é decisão editorial. É natural que o Metrópole publique esse tipo de material. Não me causaria estranhamento ler essa notícia no Metrópolis. Agora, me surpreende, porque eu descobri apenas hoje, eu sei que eu não sou um espectador assíduo, mas eu descobri apenas hoje, depois que a Ana deu o exemplo de que o Metrópolis também publicou a notícia, eu descobri hoje que a linha editorial do Oeste é a mesma do Metrópolis. Então, qual é o próximo passo da Oeste? É contratar o Noblar, a Andresa Matais? Tudo certo. Eu também acredito no jornalismo plural. Tem muita gente boa na Oeste, tem o Pavinato, tem outras pessoas boas. Tá tudo certo. Sobre a linha editorial da Oeste criticar abusos, é verdade. Mas não é esse o assunto aqui, certo? Eu não sei qual é o posicionamento da Oeste, e está feito aqui o desafio para que a Oeste coloque de forma clara qual é a sua posição editorial em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República em 2026. Oeste, qual é a sua posição? Tirem essa dúvida, tem muita gente com essa dúvida. Principalmente depois da demissão do Silvio Navarro, que eu nunca disse que aconteceu por isso. Porque eu não sei. Até acredito que não. Não vou cometer aqui a inconfidência de falar o que eu conversei privadamente com outras pessoas. Mas eu acho que o público tem o interesse de saber, ou não. Ou vocês podem esconder qual é a posição editorial de vocês. Eu já sei qual é a posição, está escrito aí, Ana. Eu já sei qual é a posição em relação à tirania. E a Oeste é muito elogiada por isso. Eu não sei qual é a posição editorial da Oeste em relação ao Flávio Bolsonaro. Pode ser porque eu não assisto os programas da Oeste. Eu não assisto o Oeste Sem Sal. Não assisto. Não gosto de programa insosso. Mas, e por isso que o Paulo Figueiredo Show é totalmente diferente, é outro formato, e tudo certo, cada um assiste o que gosta. Mas eu desconheço, talvez o público também desconheça. Haja visto os comentários que eu estou vendo aqui no chat a respeito desse assunto. Veja aí, tá na tela de vocês para registrar para o histórico. Então vale esse esclarecimento. Agora, isso não é falácia. Isso não é falácia. E a Ana, a quem eu sempre considerei uma amiga, deveria me conhecer o suficiente para saber que eu não sou homem de espalhar falácias que eu sei que não são verdadeiras. Posso até espalhar uma falácia inadvertidamente. Já disse aqui quantas vezes, aliás, disse no programa de ontem, que eu não considerava, não acompanhava a visão do Kim Paim de que a Oeste era um veículo a serviço do novo, ou a serviço de uma, sei lá, direita liberal, o que quer que seja. Não acompanho essa visão, disse no programa de hoje, de ontem.
E por isso não dá para me acusar de ser homem que espalha falácias, nem mesmo inadvertidamente. E também não sou homem de birra. E você, Ana, para você deveria saber disso. Porque quando a gente conversou pela última vez e você levantou essa impressão numa conversa privada sobre a minha visão da Oeste, eu fiz questão de esclarecer com enorme atenção e carinho e, inclusive, para mostrar a minha boa-fé, mostrar que essa bobagem, que eu não tenho por que ter birra com o Oeste. Os que assistem o Paulo Figueiredo Show sabem quantas vezes eu não falo assim, não, se não assinar o Paulo Figueiredo Show, assista Sinoeste, mas faz alguma coisa, se envolva. Sempre do Oeste como exemplo. Você que assiste Paulo Figueiredo Show sabe quantas vezes eu publico notícias da Oeste com crédito aqui no site, aqui no programa. E no site. Então fiz um post à época, inclusive em desagravo à revista. Para mostrar que a nossa conversa privada era de fato o que estava acontecendo, era o que eu pensava. Se eu pensar diferente, olha só, se eu pensar diferente, se eu achar o Oeste uma bosta, eu vou dizer. A razão pela qual eu não estou simplesmente dizendo aqui que o Oeste é uma bosta é porque eu não acho. Eu não acho mesmo, não acho que as pessoas devam cancelar, etc, etc. Mas eu gostaria de saber a posição editorial da revista. Se a cada crítica e cada questionamento que eu fizer, a sua opção, Ana, for partir para cima de mim publicamente, eu vou continuar criticando o que eu considero um deslize editorial. E você fique à vontade de me criticar, tá tudo certo. E eu vou te criticar de volta e a gente vai ter um ano movimentado. Eu, particularmente, assim, eu não gosto de brigar com amigo, eu não gosto de brigar com quem eu considero. Eu não considero a Ana Paula uma má pessoa, pelo contrário, eu considero uma pessoa muito boa. E eu não gosto de brigar com ninguém que não seja canalha. Então, eu brigo com o Dr. Chilique, porque o Dr. Chilique é um canalha. Brigo com o Mr. M, porque o Mr. M é um canalha. Obviamente, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, cara da JBS, sei lá o que, são canalhas. Eu não me importo de brigar com essas pessoas. Brigar com um amigo só por divergência, eu não acho muito produtivo. Não há necessidade disso. Mas se me criticar, eu vou criticar de volta e vamos embora. Eu estou acostumado com o caos.